Shalom, graça e paz a todos vocês, bem-vindo ao nosso Manancial Cast, mais uma noite, mais um dia que nós estamos para trazer a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Bem-vindo aqui ao nosso tempo então de comunhão, de partilhamento, e hoje eu convidei nosso irmão, amigo, pastor Mauro, vai estar aqui comigo também, partilhando aquilo do coração de Deus para o nosso coração. Maurão, boa noite. Boa noite, pastor, graça e paz. É um privilégio estar aqui, graça e paz, família. Que bom que você está aí conectado conosco. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao nosso coração nessa noite, né? Como tem feito, né? Todas as quintas-feiras, nesse horário especial que temos então esse encontro, né, pastor? Ora, vamos pedir o like do pessoal aí, né? Com pedir certeza. Aí pro pessoal aí apertar aí é isso aí. O dedinho aí, compartilhar, fazer alguma coisa aí especial aí para nos ajudar aí, né? Isso. Veja bem. Se eu fosse você, eu apertava aí algumas vezes aí, né, compartilhasse com algumas pessoas e também você pudesse aí também nos seguir lá no nosso canal no Instagram, tanto meu quanto o pastor Mauro, né, que você possa estar lá para juntos nós, então, partilharmos com vocês também aí coisas novas e especial. Mauro, você falou assim, né, boa noite família, né? Isso. Quero que você explane um pouco sobre isso aí. Que legal. Pastor, nós temos que realmente ter, né, esse sentimento em nosso coração, que o lugar onde nós estamos então convivendo espiritualmente deve ser da nossa parte, né, principalmente entendermos que é uma família, porque nós compartilhamos, né, experiências, aprendemos então, é o lugar onde nós se reunimos para aprender a respeito do nosso Deus, para estar em comunhão com os nossos irmãos. E todo lugar então que nós temos, né, essa comunhão, precisamos ter o sentimento de ser uma família. Por que família? Porque família, o que Deus entende por família é um lugar onde há um crescimento, onde há então, né, uma continuidade, onde há um propósito. É um lugar onde então não se abandona. Família, nós temos a nossa família, sempre teremos algumas divergências, algumas situações, mas aquele que entende em seu coração que há um propósito de Deus, né, na sua vida, vai estar vivendo em família. Então eu entendo que eu tenho a minha casa, eu tenho então minha família física, né, que é minha esposa, minhas filhas, mas eu também entendo que o lugar onde eu estou congregando, a igreja onde eu estou também é uma família. Então esse é o nosso sentimento. E esse sentimento, pastor, faz toda a diferença, porque quando surgem então as dificuldades, eu sei que nesse lugar há uma família, há pessoas então que podem me ajudar, e então nós vamos compartilhando, se ajudando um ao outro e então podendo prosseguir. Porque senão se torna algo muito vazio, onde então talvez em algum momento na minha caminhada com Cristo eu possa ter alguma dificuldade e então eu possa muitas vezes abandonar e entender que ali não é o meu lugar. Então quando eu trago para o meu sentimento, para a minha vida, que esse lugar é uma família, eu sempre vou prezar, né, por esse lugar, para estar fazendo o meu melhor e também estar levando os meus irmãos a estarem também compartilhando e fazendo o melhor. E assim nós vamos prosseguindo. Isso nós também aprendemos com Jesus, né? Quando os discípulos ali chegaram diante dele, dizendo então que a sua família estava lhe chamando. Ele disse então que todo aquele que fazia a vontade do Pai fazia parte da sua família. Então nós entendemos, né, que essa chave, Jesus falou, olha, todo aquele que faz a vontade de Deus é minha família. Então se nós estamos num lugar aprendendo sobre Deus, falando sobre Deus e levando o amor de Deus, a sua graça e a sua justiça às outras pessoas, esse lugar é a minha família também. Que legal. E aí, eu quero te perguntar, você faz parte também da família Manancial ou de alguma outra família? Coloque aí se você faz parte de alguma família, porque é importante, como o Mauro acabou de dizer, nós precisamos ter duas casas. A nossa casa, então, física, terrena, que nós, então, moramos junto com a nossa família, e a nossa casa espiritual, o lugar da qual nós congregamos, nos unimos, nos relacionamos e então, né, aprendemos sobre essa situação. Mano, eu gostaria de falar hoje um pouquinho, eu aqui separei aqui um versículo aqui, para nós estarmos juntos aqui, deixa eu só abrir aqui para nós juntos falarmos sobre isso. Em Mateus 24:16, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo.
É necessário que tais coisas ainda aconteçam, mas ainda não é o fim. Estamos vivendo esse tempo tão trágico, né? Aí Verdade, com pastor. Rússia e Ucrânia, né? Sabemos que isso pode repercutir por todo o mundo e Verdade. não estamos longe de talvez aí de uma terceira guerra mundial. Não pode ser descartada essa possibilidade, mas não é sobre isso que nós vamos tratar, mas sobre então o que a palavra fala. Porque quando as pessoas começam a ver tudo isso, elas começam a pensar e ficar com medo. Será que Jesus já está voltando mesmo? Como que é que essa situação, o que você entende sobre esse ponto de quando chegam os rumores de guerra, o que nós temos que fazer? Pastor, a Bíblia ela é bem clara, né, que haveria de haver esses momentos, de passar, né, por esses momentos. E se nós talvez formos olhar para a história, para algum tempo atrás, já teve outros momentos também que teve, né, situações, que teve também rumores de guerras, tantas situações acontecendo. E muitas vezes o que eu entendo que nós precisamos nos dias de hoje estar fazendo é algo que nós aprendemos aqui na nossa igreja, na nossa casa espiritual, na nossa família. É que espiritualmente nós precisamos viver como se fosse o nosso último instante aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, fisicamente falando, precisamos viver, então, entendendo que ainda temos muitos dias para viver, né? Porque senão estaríamos desanimados, pararíamos, então, a nossa vida terrena, né? Porque talvez entenderíamos que Jesus está voltando. Não, mas precisamos, então, espiritualmente estarmos preparados para que, a hora que Jesus voltar, nós estejamos prontos, estejamos então preparados para irmos então para Deus, então para o lugar que Ele tem preparado, para a casa que Ele tem então nos preparado. Mas não podemos parar a nossa vida, precisamos continuar proclamando o Seu Evangelho, proclamando então o Seu reino e também buscando, né, sermos melhores a cada dia e conquistarmos também, né, as nossas situações aqui nessa terra, né? Mas é importante não pararmos. Eu vejo que esse tempo, né, como há algum tempinho atrás passamos, né, por todo aquele problema da pandemia, eu vejo assim que o que nós precisamos estar atentos, né, como filhos de Deus, é estarmos preparados, né? A própria Bíblia fala que somente Deus sabe qual é a hora, qual é o momento. Então cabe a nós estarmos preparados em todo momento e estarmos compartilhando, porque também a Bíblia diz que Ele voltará quando toda língua então saber a respeito dele. Então cabe a nós também estarmos trabalhando para que esse tempo chegue, né? Muitas vezes nós como cristão, como igreja, dizemos, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas cabe a nós a um serviço, que é proclamar o seu reino, proclamar o seu nome, proclamar o seu evangelho, porque até que toda a terra ouça falar de Jesus e Ele não voltará. Então temos que estar preparados para o momento e também saber que nós somos parte dessa preparação. Para que Jesus volte, nós precisamos falar a respeito dele. Então, nós precisamos estar dessa maneira. Legal, legal, legal. Maurão, para nós continuarmos aqui então, como nós somos família, né? Veja bem, a Lu precisa da chave do seu carro para sair com o carro. É brincadeira? Verdade. Ela para a transmissão, a Lu para a transmissão tudo aqui, né, Lu? Para poder então pedir, então dá a chave do carro para a Lu, tá bom, Mauro, né? Mas é assim, é ao vivo mesmo, o negócio é direto, não tem corte, não tem pausa, é direto. Então precisa, chegou a mensagem aqui do Rafa aqui para mim aqui, ó. Olha lá, ó. Agora chegou outra. Enquanto o pai fala, ela pega. Não dá. Já pegou. Já pegou, então já foi, já aqui, já o negócio. Já deu certo. Já deu certo. Já tem que estar preparado, pastor. Tem que estar preparado. Então, entendeu? Então, veja bem. Aí a pergunta que nós queremos fazer para você agora é o seguinte. Nós estamos vendo lá, aquele pessoal, então, tudo lá da Ucrânia, lá, né? Muitas pessoas mortas, muitas pessoas feridas, pessoas que estão sendo refugiadas por todos os lugares. Nós vemos aqueles vídeos dos pais, então, colocar os seus filhos em alguns ônibus e outros veículos, né, trens, para que eles pudessem, então, as crianças, então, saírem. Aquilo choca o nosso coração, porque é muito provável que muitas daquelas crianças nunca mais verão seus pais. Só que nós estamos preparados para algo assim? Será que a nossa alma está preparada para algo tão grande dessa maneira?
E pode acontecer, isso tudo pode acontecer com qualquer pessoa. Nós precisamos estar preparados para tudo o que acontece aqui nessa terra, principalmente para a volta do Senhor. Não deve ser fácil, né, Mauro, essa situação, hein? Olha, pastor, é difícil da gente até assistir, né? É difícil das vezes a gente até visualizar esses vídeos, mas é uma situação o qual nós devemos estar, né, preparados. Pastor, e o pastor, né, citando sobre esses relatos, como que estaríamos, né, preparados? E você vê como que muitas pessoas estão demonstrando o seu amor por aquela nação, né? Como que eles entendem, né, o que nós começamos a falar nesse Manancial Cast hoje, família. Pessoas que estão até se propondo a talvez morrer, mas não abandonar a sua nação, não abandonar, né, o seu país, mesmo entendendo que talvez o outro lado que está guerreando é mais forte. E nós vemos isso claramente, né, em Jesus, que ele não desistiu de nenhum de nós. Jesus, ele lutou até o fim. Quando nós vemos ali Jesus no Getsemane, até relatando ao Pai que estava difícil, estava ali realmente como ser humano suando realmente sangue. Mas ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a sua vontade. Nós sabíamos que a vontade de Deus era salvar todo homem, era trazer então a salvação para todas as pessoas que estivessem na face da terra. Deus, em nenhum momento, nós retratamos isso aqui na igreja muitas vezes, que Deus não criou seus filhos para irem povoar o inferno, mas para povoar o céu. Então Jesus ali lutou bravamente. Isso demonstra a nossa vida o quanto nós precisamos então estarmos confiando em Deus, para estarmos então lutando, para termos coragem então para lutar, para seguir cada dia, então vencer cada dia o seu mal, como a Bíblia nos diz e nos orienta. Não estarmos talvez preocupados com os dias adiante, mas se preocupar em buscar ao Senhor e ter coragem, ter realmente condição, conhecimento, né, unção, sabedoria para vencer cada dia o seu mal. Mas realmente nós precisamos entender que, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo retrata, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então que nós possamos entender que esses rumores, ainda que não seja o fim, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê força, coragem para continuarmos, né, a nossa caminhada aqui nessa terra e levando então a nossa família a um ambiente de paz. E nós sabemos que quem nos entrega essa paz é Deus. Então que nós realmente possamos, olhar para essa guerra humana, física, e entendemos que nós temos uma guerra espiritual, que nós precisamos então ter coragem, pedir para que Deus nos arme, né, não de armas físicas, mas de armas espirituais, para que nós possamos vencer, para que nós possamos trazer paz, né, porque nós sabemos que nesses momentos, quando as pessoas, né, ficam com medo, muitas pessoas às vezes se perdem, muitas pessoas não sabem o que fazer, né? Então que nós possamos estar buscando essa força e essa arma em Deus, para que possamos também nesse tempo trazer paz para as pessoas. Mudando aqui de rumo, nós vimos também um dos vídeos que viralizaram aí, que me chamou mais atenção nessa guerra, foi daquele cara com um tanque de guerra, né, passando em cima daquele carro, né? E nós vamos ver tamanha crueldade, tamanha situação, não tem nem palavra talvez para dizer. Só que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mauro, fala a verdade, dá um nó na cabeça da gente, não dá? Dá. Como é que Deus pode amar um cidadão daquele que pega um carro daquele e passa em cima do outro, sem deixar então nenhum tipo de sentimento para trás, e Deus, mesmo assim, continua amando uma pessoa como essa, né? A palavra diz isso, não é? É verdade. Isso só tem uma maneira de nós tentarmos explicarmos, né? O grande amor de Deus para com o ser humano. O amor de Deus, ele vai além das nossas razões, ele vai além das nossas emoções. O amor de Deus é um amor realmente verdadeiro. E
quando nós se deparamos, né, pastor, com essa situação e tantas outras que muitas vezes acontecem, nós vemos que pessoas realmente acabam, às vezes, fazendo algumas situações como essas, tão assim, estarrecedoras e difíceis, brutas, né? De a gente até ver e ficar sabendo tal. É porque não entendem o amor de Deus, é porque ainda não conseguiram compreender o tamanho do amor de Deus, não conseguem ainda compreender que não estão aqui nessa terra simplesmente para viver os seus bel prazeres, mas estão aqui nessa terra por um propósito, né? E também quando nós vemos que pessoas muitas vezes cruéis, né, acabam conhecendo este amor, entendendo a profundidade desse amor, elas se arrependem, elas pedem então perdão dos seus pecados, muitas vezes sofrem consequências, né, humanas, porque muitas vezes já estão presas, já estão ali condenadas pela terra, pelo juízo da terra, mas ainda assim pedem perdão, se arrependem de coração e passam a, então, não mais maltratar, né, o seu irmão, o outro homem, não maltratar mais a raça humana, mas então fazer aquilo que Jesus veio fazer, que é trazer paz, trazer então um ânimo, trazer então misericórdia. Então nós precisamos entender que o ser humano, quando ele está somente ligado no seu próprio íntimo a egoísmo, a raiva, a ódio, mas quando nós então entendemos e compreendemos o amor de Deus para conosco, isso muda totalmente a nossa maneira de viver para com o próximo e muda então todo o contexto no qual vivemos. Então nós passamos a entender que o mundo pode ser melhor com as nossas atitudes. Então isso eu vejo que é a grande diferença. E não adianta questionarmos, pastor, isso é que Deus decidiu. E se Deus decidiu amar uma pessoa que infelizmente talvez em algum momento está fazendo algo cruel, Ele sabe que ela faz aquilo porque ainda não entendeu o seu amor, né? E quem somos nós para julgar? Talvez não fazemos algo com tamanha crueldade, mas também erramos, né? Na nossa vida passada também erramos, tivemos falhas. E para Deus não há tamanho de falha. Se é pecado, se é erro. Mas Deus, Ele morreu, derramou o seu sangue ali através de Jesus para que todo aquele que nele crê, né, não perecesse, mas tivesse então a vida eterna. Então nós, como igreja, como família, precisamos entender que esse é o amor de Deus. Ele é o Pai, Ele decidiu amar. Então quem somos nós para não amarmos, né? Muito bom. Eu quero aqui que você foque aqui em mim aqui um pouquinho. Quero te perguntar: será que você é tão ruim ou até pior do que aquele cara que estava dirigindo aquele tanque de guerra? Eu acredito que a resposta é não. Talvez você não teria capacidade de pegar então, né, e fazer daquela forma. E mesmo se tivesse, o que eu quero te mostrar, nós estamos aqui falando para você neste cast, é: Deus te ama. Indiferente da situação, indiferente da condição, indiferente da circunstância da qual você está vivendo, Deus te ama. Ele entregou seu Filho Jesus para morrer em teu lugar, para pagar o preço. O preço do perdão daquele homem já foi pago, basta ele reconhecer, e o Senhor então o salvará. Assim aconteceu, e é assim que eu quero que você entenda neste momento o grande amor de Deus para com a sua vida. Nós percebemos, Mauro, para encerrar aqui a sua parte, que nós temos então hoje dose dupla, né? Terminando o Mauro, aqui nós temos então o pastor Genésio também aqui para um momento. E quando nós vamos observar, Jesus estava na cruz, de um lado então estava um ladrão que não quis saber de perdão, não quis se arrepender dos seus pecados. Do outro lado estava um ladrão que tinha feito tantas atrocidades, porém reconheceu Jesus, pediu perdão, pediu então para que naquele dia, né, ele se lembrasse quando ele entrasse no paraíso. E o Senhor liberou o perdão, liberou a salvação para ele naquele momento final. Esse é o plano de Deus, a salvação do homem, indiferente da situação e do time que ele está vivendo, né? É verdade. A grande importância é aceitar Jesus e reconhecer então, né, as suas falhas. Essa foi a grande diferença.
né? Aquele homem ali, ladrão, um dos ladrões, né? Ainda com o seu ego, ainda com o seu orgulho, né? Criticando a Jesus ali, mas o outro então entendendo e até chamando a atenção do outro ladrão. Olha, nós erramos. Nós fizemos algo errado e merecemos estar aqui, mas esse homem, que era Jesus, nada fez, né? Então, é importante reconhecermos que precisamos reconhecer o poder, o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E então estarmos nos arrependendo e se lançando, né, aos seus braços. Muitas vezes, né, as pessoas, nós acabamos ouvindo, né, pastor? Não é ainda meu tempo, mais para frente. Queridos, nós não sabemos qual é o nosso tempo aqui nessa terra. Muitas vezes se deparamos com perdas assim tão de repente de pessoas que estávamos perto, que sabíamos que tinha muito mais vida ainda pela frente, mas então chegou o momento delas e elas partiram. E principalmente também ouvimos de muitas pessoas quando se lançam a Jesus, quando se arrependem, né, dos seus feitos passados e permite que Jesus faça algo novo na vida delas, nós vemos também a seguinte expressão: poxa, se eu soubesse que estar ao lado de Cristo era tão bom, tinha me convertido antes. Então o que nós aprendemos e entendemos com isso, queridos, que hoje é o dia oportuno para você se lançar aos braços de Jesus. Se talvez você ainda entenda que tem algo para você desfrutar, né, nessa vida terrena, que se estivesse ao lado de Jesus você não poderia, que amanhã ou depois, ou outro ano eu vou então me lançar a Jesus, repreenda essa palavra, entenda que hoje é o dia oportuno para você se lançar. Porque quando você descobrir que em Jesus há algo novo para a tua vida, quando você descobrir que em Jesus você realmente é livre para viver uma vida então de paz, de alegria, uma vida então de prosperidade, uma vida então de realizações, você vai falar então a segunda expressão: poxa, eu queria ter então me convertido antes. Então, nós precisamos entender que hoje é o dia oportuno para estarmos então se lançando aos pés de Jesus, se lançando então ao cuidado de Jesus. E nós vamos sempre ter algo então a reparar em nossa vida, algo então a melhorar, porque a nossa caminhada com Cristo é realmente diária, é vencer a cada dia, é estar melhorando a cada dia. E só podemos fazer isso ao lado de Jesus. É só Jesus, o seu Espírito Santo então em nós, né, que vai nos melhorando, vai nos moldando, vai nos ensinando, né, a cada dia como devemos se portar como cristãos, como pessoas então que querem espelhar Jesus. Então é isso, querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus te ama e Jesus quer realmente fazer algo novo na sua vida. Então, se você ainda não se rendeu a Jesus, aproveite esse momento oportuno de hoje, nesse Manancial Cast. Estamos dizendo que Jesus, que Deus, Ele te ama. Então, não deixe para amanhã a decisão que você pode fazer hoje. Faça então e você vai ver o quão Deus vai ser maravilhoso na sua vida, na sua família, trazendo realmente algo novo, algo que você nem espera. Deus pode realizar sobre a sua vida. É isso aí. Muito obrigado, Mauro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Que você possa avançar a cada dia mais em nome de Jesus, viu? Amém. Muito obrigado a sua participação aí, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado também, pastor, e vamos que vamos. É isso aí. Queridos, então preste atenção no que nós estamos falando para você. É necessário você entender o grande amor de Deus. É necessário você então mergulhar no propósito do Senhor. O Senhor, Ele deixou claro para a nossa vida, Ele deixou então claro para cada um de nós sobre esse propósito. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando então nós isso, um morreu por todos, logo todos também morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e o Senhor nos deu então a vitória. Entregue-se o seu coração ao Senhor, confie nele verdadeiramente e ele fará todas as coisas para com a tua vida. Como eu disse para vocês que hoje é a dose dupla, hoje nós estamos aqui também com o nosso irmão, pastor Genésio, acabou de chegar aqui. Genésio, que Deus abençoe a sua vida, bom ter você aqui novamente junto conosco aqui. Nós estamos falando sobre o grande plano da salvação. Amém, pastor. Para mim também é uma grande honra estar aqui, sabe, com a família Manancial.
Uma boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo aí. E vamos falar da salvação hoje. Falamos um pouquinho sobre a questão da guerra. Isso. Falamos um pouquinho sobre todas essas tribulações que nós estamos vivendo e os rumores da guerra, que não é ainda o fim, né? Mas nós precisamos estar preparados, né, para a volta de Jesus. Você, por exemplo, que é uma pessoa, nós estávamos fazendo uma reunião agora há pouco, e eu falando para você que é muito interessante e importante nós levarmos a salvação pela vida das pessoas. Sim. Principalmente para a faixa etária da qual você então faz parte e faz a gestão. Porque, né, a faixa etária então diamante, então já passou, já viveu bastante tempo, e com certeza nós sabemos o ciclo da vida, que é nascer, crescer, depois morrer. Mas morrer, todos nós vamos morrer. Porém, como nós vamos morrer e de que forma nós vamos então estar quando nós estivermos mortos, que é o grande propósito. Se nós vamos estar com o Senhor ou não, se nós alcançamos a salvação ou não. Fala um pouco sobre isso, gente. É verdade, pastor, porque na realidade as pessoas têm que entender que nós não estamos mais vivendo Gênesis, época de Gênesis, de Reis. Nós estamos vivendo mesmo o Apocalipse, né, que é o final dos tempos, né, que seria o arrebatamento da igreja. Mas aí fica a pergunta, as pessoas estão se preparando para isso? Elas estão se preparando para o arrebatamento, para a salvação? Porque, na verdade, o interesse mesmo é financeiro, né? As pessoas querem bens, querem carros, casas, querem prosperidade, mas o principal, que é a salvação, está ficando de lado. É verdade. Né? Então, que entenda nessa noite que nós estamos vivendo Apocalipse, não tem como fugir disso. O pastor Mauro falou, o pastor também falou antes, sobre essa guerra, esses rumores de guerra, né? E eu até estava lendo ali antes, e a palavra diz que é necessário para que isso se cumpra, né? Para que se cumpra a palavra do Senhor. Então já está se cumprindo tudo. Então, a partir do momento que as pessoas acordarem para a realidade, que a salvação, né, a maior riqueza que elas podem ter é a salvação. Então nós temos que estar preparados mesmo, sabe? É o ciclo da vida que se cumpre, são etapas que vão se passando e vai se cumprindo, não Sim. tem como fugir disso. Sim. E é como a gente até brinca, né? É um gráfico, né? Até os 50 anos você está no auge. Depois dos 50 anos esse gráfico começa a cair, né? Não tem como fugir disso. O gráfico começa a cair. Os anos vão passando, a idade vai chegando, então temos que estar preparados. E você que está me ouvindo, né? Que já tem a sua idade, se prepare. Se prepare, porque quando Jesus vier, como que você vai estar? E ele vai vir buscar a noiva dele, ele vai vir buscar a igreja dele. É bíblico, está na Bíblia isso aí. De forma coletiva, né, no arrebatamento, ou também de forma individual, como nós estamos vendo tantas pessoas morrendo a cada dia, né? Justamente, de forma individual. Talvez a gente fala da volta de Jesus, a gente pensa no arrebatamento coletivo, Sim. mas não. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou gravando aqui agora, mas eu sei daqui 1 minuto o que vai acontecer com a minha vida? Eu não sei. O salmista fala assim: encomendo a minha alma todos os dias. Todos os dias temos que estar preparados, porque cada minuto, pastor, a gente não sabe. E você falou algo muito importante, Genésio, que eu percebo também nessa caminhada minha pastoral: as pessoas buscarem muitos bens, buscarem a riqueza, buscarem então o carro, a casa, a chave, né, e tudo mais, até mesmo a cura, a libertação, mas quando então chega no propósito da salvação, que é o grande plano de Jesus. Jesus, ele trouxe prosperidade para as pessoas que passou por perto dele, alimentou então as multidões com pequenas porções de pães e peixes. Jesus, ele curou as pessoas que cruzou no seu caminho. Jesus então mudou a história das pessoas, mas o grande objetivo dele ter vindo foi para salvar o ser humano. Esse é o grande propósito. E esse propósito tem se perdido mesmo, né? As pessoas têm deixado isso para trás. Elas têm se perdido em meio aos prazeres dessa vida. Aquilo que o mundo oferece, elas têm então se perdido ao não querer então aquilo que é o eterno, o sagrado, que é a salvação. Mas realmente é isso que acontece. As pessoas querem vir numa ministração, num culto, você falar que ela vai ser próspera, que ela vai ter carro, que ela vai ter bens.
Mas a hora que você fala da salvação, a pessoa já fica mais para trás, ela puxa o freio de mão. Você fala do batismo. Você fala do batismo, é que nem falou, tá parecendo que tá falando que ela vai morrer eternamente, mas não é isso que ela vai nascer. A partir do momento que a pessoa entender que ela é batizada, que o velho homem é sepultado, então essa morte dela, ela volta para a vida. Ela não é sepultada ali. É a morte que gera vida, né? É a morte que gera vida. Então eles têm que entender isso. E até hoje eu não entendo, eu comento muito, eu não sei que medo é esse das pessoas se batizarem, sabe? De deixar o velho homem, deixar as coisas para trás e viver uma vida nova. Porque isso é o batismo. É uma vida nova. A partir do momento que você sai das águas, você é nova criatura. Você já está praticamente, eu posso até errar agora, 90% esperando a volta do Senhor, preparado já para a volta do Senhor. Porque aí os outros 10%, se tiver pecado, alguma coisa, vai tirando na caminhada até o Senhor vir. É o carrapicho que vai ser É o carrapicho, porque... O que eu falo? As pessoas têm que aproveitar o tempo, pastor, que o tempo está curto. Está se passando as coisas muito rápidas. Muito rápido. Está acontecendo muito rápido. Verdade. Entendeu? Coisas que nós não imaginávamos que ia acontecer. Vamos voltar lá atrás da Covid. Estava tudo bem, mas quem imaginava que ia acontecer essa Covid? Sim. Quantas almas foi ceifada? Né? E mesmo assim o povo não está acordando. Sabe? O povo está achando que está a mil maravilha, mas não está. E agora voltando também no assunto que já foi falado aqui com o pastor Mauro. Essa guerra que está... Essa guerra. Imagina quantas pessoas que morreram lá. Eu não tenho esses dados não, mas é muito. Eu também não tenho assim para precisar agora, mas já morreram bastante pessoas ali. Então, o que é isso? A volta do Senhor. Tá? O Senhor já está buscando, né? É como o pastor disse, não é o arrebatamento coletivo, onde os que estiverem preparados vão subir. Então, esse, entre aspas, arrebatamento é o individual. Está acontecendo. Está acontecendo, Gina. De fato está acontecendo. Aí eu quero fazer uma pergunta para quem estiver nos ouvindo. Até quando as pessoas vão ficar dormindo, pastor? Sabe, acomodadas, achando que está tudo bem, e não está tudo bem. De fato, não está tudo bem, as coisas estão a cada dia mais devastado, né? E, Rafa me mandou aqui, a informação. O Ministério de Defesa da Rússia anunciou nessa quarta-feira, 2 de março, que 498 soldados russos foram mortos na guerra contra a Ucrânia. O número é significativamente menor do que o alegado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, que fala em torno de 5.840 soldados russos então mortos. Então aí, estamos falando só de soldados, imagina aí do restante do pessoal aí que deve estar, né, que já morreram. Essas pessoas, eu pergunto, morreram com salvação ou sem salvação? Pergunta que eu faço para você agora. Queridos ouvintes, se você morrer agora, você tem salvação? Você tem a salvação? Você entregou a sua vida para Jesus? Você já o reconheceu como único e suficiente Salvador? Você já tomou essa decisão sobre a sua vida? Pastor, ainda não tomei essa decisão, então, agora, nesse momento, coloque aí no nosso chat, eu decido por Jesus. Coloque aí no chat agora, porque nós queremos então orar por você, abençoar a sua vida, para que haja então a salvação. Quando Jesus ele chega em Zaqueu, na casa de Zaqueu, Zaqueu então serve, Zaqueu então arrepende-se dos seus pecados, Genésio. E Jesus fala assim para Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa. Hoje chega a salvação na tua casa. Vamos profetizar sobre a vida dessas pessoas, Genésio, que hoje chega a salvação sobre a sua casa. Aleluia. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje chegou a salvação para minha, para sua casa, e que seja realmente a tua casa salva, sabe? Busque pela sua família, busque pela tua casa, busque... A Bíblia fala que a salvação é individual, né? Mas você não pode só ficar pensando em você.
Pensa na sua família, pensa no seu filho, aquele que não busca ao Senhor ainda, o teu marido que não busca, a tua esposa que não busca. Busque por eles, dobre o seu joelho. Né? Tem que fazer como Raabe, né? A história de Raabe. Raabe não pensou só nela. Ela pensou na família. Ela podia muito bem, aquele dia ali, daquele episódio, pastor, ter falado. Sim. Ó, eu tô salva, se eu fizer esse acordo com vocês, eu estarei salva, né? Não vou nem pensar na minha família. Sim. Eu me salvando é o importante. Mas não. Ela fez um acordo, ela falou, ó, não, eu preciso que a minha família seja salva também. Porque eu sei que o fim está chegando. Estava chegando o fim para aquela cidade. Ela sabia do poder de Deus. Então ela falou, peraí, eu quero buscar para meus parentes também, para meu pai, para minha mãe, para meus filhos. E qual foi o acordo? Que quem estivesse dentro da casa seria salvo. Então, o meu recado para vocês hoje, o meu apelo, busque pela sua família enquanto há tempo de buscar, pastor. Porque a Bíblia fala que a vinda do Senhor vai ser como um ladrão que vem roubar. Ele não vai avisar. O ladrão avisa quando vai entrar na casa? Não. Ó, hoje à noite eu vou roubar a tua casa. Não fala isso. Ele vem escondido, ele vem sem avisar. A Bíblia compara isso. Jesus, o próprio Jesus fala isso. Que a vinda dele vai ser como um ladrão. Então nós temos que a todo tempo estar vigiando e buscando pela nossa família. E que vocês realmente busquem pela família de vocês. Busquem pela casa, porque dá tempo ainda, pastor. Dá tempo. Dá tempo. E não importa como você está, não importa quem você é, não importa a condição que você se encontra. Entregue seu coração ao Senhor para que então essa situação aconteça. E além de entregar o seu coração a Jesus, Genésio, vocês também precisam levar a palavra para outras pessoas. Nós não vamos conseguir levar a palavra na velocidade que ela precisa em todas as pessoas para que todos se convertam. Você precisa então nos ajudar. Você precisa anunciar Jesus. Ele fez o que na sua vida? Te salvou? Ele te libertou? Ele te abençoou? Então agora leve Jesus para outras pessoas. E assim nós vamos vencendo e vivendo então o melhor dessa terra, aqui em vida. E quando fecharmos os nossos olhos, abriremos na eternidade. Genésio, para nós então fecharmos então esse cast, deixa uma palavra para esse pessoal sobre o comprometimento com Deus, o comprometimento com a fé, e uma fé então realmente estruturada, alicerçada no Senhor. Sim, eu quero voltar sempre baseado na Bíblia, que a Bíblia fala, né, pastor, que a vinda do Senhor não tem hora, não tem tempo, ninguém sabe. E nós temos que ter a nossa fé baseada nisso, que Ele vai voltar para buscar a noiva dele. Então a nossa fé tem que ser essa, que um dia Ele vai voltar para buscar a noiva dele, né? E estamos falando agora dessa guerra. A Bíblia também é bem clara que fala de rumores, fala de guerras, fala de terremotos, fala de tudo. Mas nós temos que estar preparados, pastor, para isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam hoje, que ainda não é o fim. A Bíblia fala que são os princípios das dores, né? Só o começo. Só o começo. E quando vai ser o fim, pastor? Ninguém sabe. Mas o evangelho vai ter que ser pregado para toda criatura. E tem muita gente aí fora que ainda não ouviu falar de Jesus. Não sabe quem é Jesus. Tem muita religião aí que professa adoração a ídolos. Então eles não têm o conhecimento ainda de quem é Jesus. Então ainda falta isso para ser o fim. Eu creio, pastor, que quando esse ciclo aí de pregar o ministério, de falar da palavra do Senhor, se cumprir, aí o Senhor vai vir buscar a noiva dele. Porque aí nós não vamos poder falar, né? Eu não ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Então eu acredito mesmo que Jesus está preparando, sabe, pessoas para se levantar, para pregar o evangelho mesmo, para se cumprir a palavra dele. Que aí ele vai vir arrebatar a igreja dele, quando todos ouvirem falar do evangelho, sabe? E quem que tem que falar do evangelho? Somos nós. Eu, o pastor, você que está me ouvindo na sua casa. Falar do evangelho, falar do amor de Jesus. Falar principalmente da volta de Jesus, do arrependimento. Que temos que se arrepender. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Então agora, coloque aqui nos comentários se você realmente deseja entregar a sua vida para Jesus. Coloque também aqui nos comentários se você deseja hoje se reconciliar com o Senhor. E coloque também nos comentários se você decide viver uma vida plena em fé,
em vitória e em ousadia no Senhor. Vou pedir para o pastor Genésio estar orando conosco, para que nós possamos então ter a nossa vida então blindada e guardada pelo poder de Deus. Amém. Eu quero deixar também assim uma palavra que eu quero orar pelas famílias, sabe, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados, que a nossa família já é abençoada. Então nós temos que crer nessa palavra, que a nossa casa, a nossa família é abençoada. Amém. Então nós vamos orar hoje pedindo mesmo, sabe, a proteção para nossa casa, para nossa família. Porque eu até estava ouvindo o pastor e o pastor Mauro comentando, né, das pessoas que foram afastadas das famílias, né? Pensa que tristeza é isso, né? Então o que você tem que assemelhar hoje? Essas pessoas que foram afastadas pela guerra foi entre aspas, um arrebatamento. Foram arrancadas da sua família, tiradas, né? Agora você imagina você receber a tua salvação e a tua família ficar. É muito triste isso, né, pastor? Se nós formos pensar mesmo, é muito triste. Então eu quero orar, eu quero agora... Aleluia. Que você mentalize a tua casa, a tua família, sabe? Quem você quisesse que estivesse aí junto com você na salvação. Nós vamos orar agora e pedir mesmo que o Senhor abençoe toda a casa e toda a família. Senhor, eu apresento nessa noite, meu Pai, toda a família, meu Deus, que está nos ouvindo agora, toda a casa. Meu Deus, que a tua salvação entre verdadeiramente nesses lares, nessas famílias, que ninguém se perca, Senhor. Eu declaro nesta noite, meu Pai, que toda a família esteja debaixo da sua proteção, das tuas mãos, Senhor Deus. E aqueles que estiverem, Senhor Deus, com os seus entes queridos afastados, meu Pai, que eles possam buscar por essas pessoas, que eles possam orar para que essas pessoas estejam debaixo dessa mesma cobertura, meu Pai. E eu creio, igreja, eu profetizo, eu declaro nessa noite que nenhuma família vai se perder, nenhuma família vai ficar para trás. E eu declaro em nome de Jesus que quando ele vier buscar a igreja dele, que somos nós, ninguém vai ficar para trás. Esta é a minha oração e que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais 2 ou 3 pessoas para que eles também sejam abençoados e assim nós vamos avançar, tá bom? Nós estamos aqui para sempre estar orando com você e trazendo uma palavra de fé, de vitória e de ousadia para a sua vida, não é isso, Genésio? É isso aí. Pode contar conosco, que nós somos uma família. Estamos aqui para te ajudar. Não tenha vergonha, né? Liga, entre em contato e nós vamos te ajudar, em nome de Jesus. Pastor Genésio e a pastora Beth, que cuida do Ministério Diamante, né? Que é a terceira idade da nossa igreja. Então, obrigado, viu, Genésio? Que Deus abençoe. Estou à disposição, viu? pastor. E a todos Obrigado. vocês, uma ótima noite e que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Não se esqueça que domingo nós temos a nossa celebração, 9 da manhã e 19 horas. Convido você e a sua família para estar conosco. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Um abraço.